Bom dia para você ó, que está aqui ligadinho na TV Mais. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Muito obrigada pela sua companhia, você que está aqui ó, ligadinho com a gente nesta quarta-feira. Seguinte, hoje aqui no programa vai rolar muito papo, tá? A gente vai começar falando sobre atividade física no outono. Você sabia que essa pode ser uma estação ideal aí para você começar a mudar os seus hábitos? Pois é, já a gente vai descobrir muito mais sobre isso. Também aí vamos falar sobre os mitos e verdades da harmonização facial. Esse assunto que é tão falado, eu sei muito bem disso, mas que ainda assim, viu pessoal, existem muitos mitos aí relacionados a ele. A gente também vai falar sobre isso já. Ainda também vamos falar sobre a importância, tá, do estudo bilíngue durante a infância e também, é claro, tem dança de salão hoje aqui. Pois é, não é assim. Muita coisa boa e como sempre eu conto com você. Não sai daí, porque o nosso programa está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que você também consegue acompanhar as nossas reprises lá pelo nosso canal no YouTube. Tá tudo passando aqui ó, na sua tela, tá? Também tem o nosso Instagram, o nosso perfil lá no Instagram. Tem ainda lá no Twitter e também tem lá no Facebook. São aí as plataformas pelas quais você consegue nos acompanhar. Tá tudo passando aqui na sua tela. Corre lá, tá? Para acompanhar a gente. Vamos lá começar o nosso dia por aqui. Já vamos sentar, pessoal, porque o nosso primeiro convidado ele já está aqui comigo. Já vou até pedir para abrirem a câmera, porque ele é maravilhoso. Rafa Casado, seja muito bem-vindo. Olá, Mara. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Olha só, o nosso papo de hoje, pessoal, é sobre atividade física no outono. Pois é, os dias mais frescos do outono, né? A gente sabe que as temperaturas elas tendem a baixar um pouquinho. Aqui a gente não sente tanto, né, Rafa, a diferença. Mas só um pouquinho já faz uma diferença sim, tá? São ideais para fazer exercícios físicos. Pois é, a estação ela é perfeita para quem quer começar a fazer alguma atividade física de forma gradativa e leve, até que essa prática ela vire um hábito. E aí quem vai nos dar muitas dicas aqui é este rapaz. Eu já começo perguntando, é uma estação boa mesmo, Rafa? É uma estação perfeita. Perfeito, assim. Tá vendo? Se bem que a gente aqui não sente tanto essa mudança, sim, porque nós não temos definição das estações do ano aqui em Maceió. Aqui é praticamente verão o ano todo. Verão o ano inteiro. Mas as temperaturas tendem a cair, fica mais amena, então isso já tira algumas desculpas com relação ao calor excessivo e também ao frio, já que a gente não sente tanto frio, mas é uma estação que a gente pode não ter mais algumas desculpas e passar a ter uma atitude mais proativa em relação à atividade física. Tá, a temperatura, ela realmente, de fato, assim, altera alguma coisa no nosso desempenho quando a gente fala de atividade física? Com certeza, Mara. O nosso corpo, ele tende a regular a nossa temperatura interna para se adequar ao meio que ele está. Então, se está muito quente e o nosso corpo ele começa a aumentar essa temperatura, a gente acaba perdendo desempenho. Se a temperatura está muito fria, a gente vai ter que aumentar a temperatura interna para regular essa temperatura e acabar também perdendo desempenho. Então, o ideal é que a gente tenha, diz alguns estudos, que em torno de 16 a 23 graus seria uma temperatura ideal para a gente ter um ganho muito grande no desempenho, porque o corpo ele vai estar numa temperatura confortável e aí a fadiga vai demorar a chegar. Certo. Então, quanto mais uma temperatura amena e confortável, melhor para o desempenho das atividades e você não vai se esforçar tanto para chegar no desempenho que você quer. Então, chega daquela desculpa dizer assim, porque está muito quente, está um absurdo, não consigo. Pois né? essa época já tem como eliminar esse fator. Outro aspecto é o abafado, né? Nublado e abafado. Isso pode ter uma perspectiva de que o tempo vai ficar mais frio, mas ele acaba estando quente. E se a gente não tiver esse feeling para entender que tem que ter uma moderação, tem que fazer atividade física aumentando as intensidades ao longo da atividade que vai ser determinada lá, você pode sofrer ou não as consequências da temperatura. Mas é importante que comece num ambiente ameno e aos pouquinhos aumentando a temperatura
no caso, se for numa academia ou no lugar fechado, ou se estiver no lugar aberto, sempre está utilizando de alguns outros meios para baixar a temperatura do corpo. Certo. Hidratação continua sendo importante mesmo, né, nesse tempo? Por que eu pergunto isso? Quando está calor, a gente tem essa tendência mesmo de tomar mais água. Mas aí quando a temperatura ela baixa um pouquinho, a gente às vezes esquece, né, disso. Pois é, mas o nosso corpo acaba pedindo água para fazer as atividades básicas do nosso dia. Principalmente se o metabolismo ele está acelerado. A gente acha que por estar mais frio, né, ou menos quente, o nosso corpo ele tende a desacelerar. Mas o contrário, ele vai acelerar o metabolismo para poder a gente ter essa regulação da temperatura corporal. Então é interessante que se faça a utilização da água, mesmo em dias mais frios, tanto quanto se fosse no dia mais quente. Então é importante estar se hidratando. Se o corpo estiver muito quente em alguma atividade, seja como a corrida, a gente já viu em algumas provas, até na televisão mesmo, algumas pessoas utilizando a água para se molhar. Sim. E isso ajuda o corpo a esfriar a pele e fazer com que ele permaneça mais tempo em atividade. Então, se a gente tem uma atividade onde o nosso corpo esquenta demais, a gente precisa resfriar o corpo para se manter mais tempo nessa atividade. Então, essa época do ano, onde não tem um frio, nem tem um calor muito alto, a gente consegue permanecer mais tempo em atividade. Sim. E isso vai ajudar as pessoas a começarem a fazer uma atividade física se não fizerem. Isso. A gente falou, né, que é uma ótima estação aí para você dar início, né, ser o seu pontapé inicial, para você manter uma regularidade. Quanto que seria, hein, Rafa, assim, essa regularidade ideal, se assim a gente pode dizer, quando a gente fala de exercício físico, de atividade física? Ideal, todos os dias. Todos os dias. Pelo menos de 5 a 6 dias na semana seria o ideal, Mara. Mas a gente sabe que as pessoas têm um pouco de dificuldade para começar a fazer atividade física. Sim. Então a gente recomenda que pelo menos de 3 a 4 dias na semana, entre meia hora a 1 hora de atividade física, de leve a moderada, para você sair do que a gente chama de sedentarismo. É recomendado pela OMS que a gente faça atividade física para pelo menos sair do sedentarismo e não ter complicações no futuro. Então, se possível, fazer atividade de 3 a 4 dias na semana. Se não tem condição de pagar uma academia, começar a fazer caminhadas e depois ir evoluindo para outras atividades mais intensas. Mas é importante que se comece com cautela e se utilize da prática de hidratação, de roupas leves, mesmo não tendo uma temperatura mais amena. Muito bem. É para pular o aquecimento, o alongamento ou não? Pelo contrário. Pelo contrário. Não importa a estação, não. Exato. Tem que dar muito foco no aquecimento, porque é aí que vai dar a disposição para você fazer atividade num tempo mais frio. Sim. Então, se o tempo a temperatura está mais baixa, então é interessante que se dê prioridade ao aquecimento para render melhor durante a atividade específica. Vamos supor, você vai fazer uma corrida, fazer alongamentos dos membros inferiores, do tronco, fazer um trote antes de começar a correr, porque isso vai ajudar o corpo a aquecer, aumentar a temperatura interna, equilibrar com o meio para que você não sinta nenhum desconforto durante a prática. Tá. Muita gente fica achando assim, porque está mudando a temperatura, aí eu vou gripar, porque baixou um pouquinho mais, eu não vou não fazer. E aí, Rafa? Aí é que é bom para fazer, né? Aí é que é bom para fazer. Aí é que é bom para fazer. Por quê? Porque a gente vai ajudar a nossa imunidade. Sim. Então, se começar a fazer uma atividade física de leve a moderada, tendo cuidado e ressalvas às atividades mais intensas, a gente consegue manter uma imunidade para esse tipo de doenças respiratórias. A gente viu com o caso da Covid. Há 2 anos, a gente veio passando por um processo onde a atividade física cresceu bastante para ajudar nessa questão da imunidade. Sim. Então, eu vou gripar porque a temperatura está mais fria. Pelo contrário, você vai ajudar o seu corpo a metabolizar mais, tirar esse resfriamento do corpo e ajudar a queimar mais calorias. Então, essa é a época ideal, porque você vai ajudar o seu corpo a queimar mais calorias, aumentando a temperatura do seu corpo. Muito bem. Então, se eu já estou no calor, o corpo já está quente, então dificulta essa queima calórica. Eu tenho que fazer atividades muito mais intensas, Sim. Eu tenho que fazer um resfriamento mais efetivo do meu corpo e eu tenho que fazer uma atividade que eu não falhe rápido. Já no frio, por tendência, a gente não falha rápido. Então é mais fácil se permanecer em atividade. Então com isso vai queimar mais calorias para manter essa temperatura e aí consequentemente vai queimar mais gordura, vai aumentar o seu desempenho na atividade e você vai progredir mais naquela modalidade que você escolheu. Certo. Nos dias de chuva, ir ou não ir? E se decidir ir, é importante
tomar alguns cuidados com roupa ou até mesmo com tênis também? Isso. Se for fazer alguma atividade ao ar livre, né, principalmente em dias de chuva, é importante estar sempre tomando algumas precauções com relação ao calçado para não escorregar, né? Utilizar uma roupa onde ela tem uma proteção para que você não sinta o frio, mas também não pode ser muito grossa porque você não pode dificultar a transpiração do seu corpo. E se preferir ir para uma academia, um lugar fechado, onde você tem o controle da temperatura também e o controle principalmente da área externa. Então, nesse caso, a gente recomenda que vá para um lugar fechado e não deixe de fazer atividade física. Ok, então para a gente fechar, quais são as principais dicas quando falamos de atividade física no outono? Primeira delas é não deixar de fazer atividade física. Boa. É você tentar fazer, mesmo que a cama esteja mais confortável, aquele friozinho de ficar embaixo do edredom seja mais agradável, mas é importante dar esse passo para fazer atividade física, porque é agora que se projeta, né, o projeto verão. Ó, tá vendo? É agora que começa, é agora gente, não que é começa. No verão. Não é no verão, é agora. Então essa é a hora de se projetar como você quer estar em dezembro ou janeiro, porque é uma época propícia para se fazer atividade física, onde você não tem esses percalços da temperatura elevada, nem da temperatura muito fria, e que você vai queimar mais calorias a partir do momento que seu corpo está tentando regular com o meio. Então, fazer uma atividade que você gosta, de leve a moderada, Sim. né? Tentar usar as roupas leves mesmo assim, mas que proteja tanto do frio quanto do calor. E que utilize até protetor solar, porque mesmo que a gente esteja falando de uma temperatura mais fria, os raios solares ainda influenciam e podem trazer algum mal com relação à insolação. Então é importante também usar protetor solar e hidratação. Se hidratar sempre, mesmo que esteja mais frio, mesmo que não sinta que está com sede, mas se programar para beber água o dia inteiro. Muito bem. Quem quiser mais dicas, então, quem quiser acompanhar o Rafa, como é que pode fazer? Mário, eu estou nas redes sociais como personal Rafa Casado, no Instagram e no Facebook. Lá tem os links para o WhatsApp também, quem quiser falar comigo, só é falar lá que a gente tira todas as dúvidas, marca uma consultoria, marca o personal, tem o treinamento funcional também. Então, só falar lá comigo que a gente sana todas as dúvidas. Muito bem, obrigada. Sempre muito bom ter Eu que você agradeço, aqui com a Maria. gente. Bom dia. Bom dia. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí, ainda tem muita coisa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco estou de volta. Não sai daí não.